tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, 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 é contigo. Por isso,
Jesus, aleluia. Deus, de poder e glória. Graças a Deus. Diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Querido Deus, eu quero te louvar por esse momento e pedir a Deus a tua graça sobre a minha vida e tua igreja, pois vamos compartilhar da tua palavra, Senhor Deus, e por isso, ó Deus, pedimos a tua bênção. No teu nome santo te louvamos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, antes, porém, de entrar na mensagem, veio à luz à minha mente, agora há pouco, que vai depois estar fazendo parte da mensagem, essa história que eu vou contar. Eu trabalhava de motorista de uma empresa e nós estávamos entre pastores conversando em um café de pastores ali, só os pastores numa empresa. Então cada um contava suas experiências, estava compartilhando suas experiências ministeriais. Então cada um contava as suas experiências, qual a igreja que deu mais trabalho, qual a igreja que você teve mais sucesso, aquela igreja que foi mais difícil para trabalhar, enfim, várias histórias. E começamos depois a entrar na vida particular de cada um, aquilo que mais Cristo confrontou a sua vida. Então aí nós tivemos que cada um abrir o livro, né, e contar suas experiências particulares, pessoais, né, daquilo que Deus corrigiu a sua vida. Pois bem, aí um deles falou assim: pastores, eu quero compartilhar a minha história para vocês. É que eu estava muito nervoso um dia. Eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meus filhos, eu briguei com o cachorro, eu briguei com o vizinho. E saiu nervoso de casa, chutando lá os baldes que estavam na frente do quintal. E pegou o carro e ele disse: eu morava no morro e eu pastoreava a igreja perto da minha casa. E saí, passei na frente da minha igreja cantando pneu. Nervoso, os cachorros latindo e ele falando com os vizinhos, e bravo, desceu a ladeira, chegou na estrada. Aí ele tinha que passar onde ele morava, era uma via, uma rodovia. Então ele tinha que passar o pedágio. Ele tinha que passar pelo pedágio, para onde ele ia. Então quando ele passou pelo pedágio, ele esqueceu, acho que passou direto. A moça acionou lá o policial estava lá na frente. Aí o policial parou ele nervoso, ele falou: pode multar, o carro está assim desse jeito, está sem farol, está sem pneu. E começou falando: pode multar se você quiser, você faz a sua parte que eu faço a minha, estou nervoso, já briguei com a minha mulher, já briguei com meus filhos, cachorro, chutei o balde. O guarda ficou ouvindo, vendo a história dele, e só com a prancheta lá para anotar, mas só ouvindo. Deixou ele falar, desabafou, falou, bateu no carro, só levantou, bateu no volante, ficou nervoso. Bom, o guarda, quando deixou ele se acalmar, e falou assim: moço, eu posso falar uma coisa para você? Eu ia multá-lo, mas não vou multar, porque o estado do seu carro não tem condição de andar nessa estrada. E você está muito nervoso, você pode bater alguém, vai acontecer um acidente, do jeito que você está descontrolado. Se acalme. Olha, eu vou dar um conselho e você vai fazer isso para mim. É uma lição que vou para você fazer. Você vai fazer uma coisa para mim e depois você vai voltar aqui.
Agora, se você não voltar, eu já estou com o número da placa, eu mudo. Ele falou, o que é que o senhor tem que fazer, seu guarda? Ele falou, olha, tá vendo aquela montanha lá em cima? Tô bem na pontinha, vem cá. Ele foi indo, tá vendo aqui, ali é uma igreja, tá vendo? Um dia eu estava nervoso igual você. E eu nervoso, uma irmãzinha passou aqui falando em línguas, orando, pôs a mão na minha cabeça e falou, suba aquele monte que tem um servo de Deus que vai falar com você. Era ele. E ele só calado assim, sabe aquele homem nervoso, vermelho, foi ficando assim, murchinho. Ele falou, sobe lá, que lá é um homem de Deus. Ele vai, olha, Deus usa a vida dele. Me transformou. Você vê que eu estou calmo? Você está xingando bravo, eu estou tranquilo, meu irmão. Estou em paz. Depois que fui naquela igreja, minha vida mudou. Vai lá, recebe a oração daquele homem de Deus, e depois você vem aqui e me diz como foi lá. Ele disse que ficou envergonhado com aquele testemunho. Queridos, nós vamos falar hoje sobre o amor de Cristo que nos constrange. A palavra constrange ou constranger, o verbo constranger, nesse contexto que nós vamos falar, não tem nada a ver no contexto que nós aprendemos sobre constranger. Porque o constranger que nós aprendemos significa inconveniente ou embaraçoso. Mas esse verbo que nós vamos usar aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, está no verbo grego, porque naquela época a língua predominante era grega, como hoje a predominante é inglês mundial. Então naquela época a língua grega tinha um significado diferente da que nós aprendemos. Significa manter ou comprimir, ou seja, você ter um domínio ou um controle. Então quando nós lemos aqui o amor de Cristo no verso 14, o amor de Cristo nos constrange, ele nos indica que temos um domínio ou um controle sobre nossas vidas através do amor de Cristo. Então, quando nós lemos o amor de Cristo nos constrange, não está dizendo que o amor de Cristo vai ser inconveniente, embaraçoso para nós. Não. Ele está dizendo assim, o amor de Cristo nos domina e traz-nos controle na nossa vida. Então, no verso 14, quando o apóstolo Paulo fala assim, um morreu por todos. Quem foi que morreu por todos? Cristo, né? Logo todos morreram. Lembra daquele conselho que Jesus falou? Tome a sua cruz e siga. Cruz, meu irmão. Cruz é passar vergonha. Cruz, Jesus passou vergonha. Jesus passou cusparada. Foi xingado, foi apedrejado, né? Chicoteado, ficou seminu, rastejou no chão, olhavam para ele e acusavam. É isso aí que Jesus está mostrando. Olha, se um morreu, vocês vão ter que morrer também. Olha, é difícil, né? Às vezes fala, nossa, nós somos para o evangelho, aleluia, glória a Deus, agora eu estou na igreja. Querido, querida, você vai ter que morrer. E vai morrer muita coisa na nossa vida. Tem que morrer muita coisa. Quando ele fala no verso 15, no 14 e 15, um morreu por todos, e logo todos morreram, e diz no verso 15, não vivam mais para si mesmo. Vocês não devem viver mais para vocês, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então quando nós morremos, e como é a nossa morte? Primeiro passamos ao processo da cruz. O processo da cruz é vergonhoso, afronta, o parente fica contra você, porque agora você está no evangelho, né? Você já não mais bebe cerveja com ele, você já não fuma mais com ele, você não está na balada com ele, você não está no forrozinho com ele, você não está nas festinhas com ele, você está com Jesus. Então você, primeira afronta é com os seus parentes. Primeira afronta é com seus amigos de trabalho. Primeira afronta é com todos aqueles que têm a outra prática, que ainda não morreram com Cristo.
E morrer com Cristo é levar a cruz e depois o processo da morte, que é o batismo. Aí você passa no processo do batismo, dizendo: a partir de agora eu quero ser uma nova vida, então eu vou me batizar e ser uma nova pessoa. Então, quando nós morremos, no verso 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, não vivam mais no desejo da carne, na prostituição, no roubo, no xingamento, na bebedice, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então nós vemos aqui que há um processo. Então vamos agora entender esse processo do 14 e 15. Vamos abrir a Bíblia lá aos Colossenses capítulo 3, para entender que morte é essa. Já demos uma síntese, mas vamos entender bem aos Colossenses e depois nós vamos para Efésios. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3 diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora, a partir de agora, quando eu sou uma pessoa que abracei a fé de Jesus, eu tenho que buscar as coisas do céu, porque as coisas da terra vai me tirar a atenção do céu, né? E quantas coisas estão propostas para nós tirarmos nosso foco, nosso olhar, nosso pensamento. Então nós temos que observar aquilo que está me tirando o foco, aquilo que está me roubando o tempo, aquilo que está me tirando do foco de Deus. Eu tenho que parar e buscar lá do alto, é o conselho do apóstolo, e pensar. Então, além de buscar, eu tenho que pensar. O meu pensamento tem que estar cativo agora, pensando nas coisas lá do alto, porque ele diz que agora a nossa vida, nós morremos para o mundo, e a nossa vida agora está guardada, escondida, protegida, amparada por o Senhor Jesus. Amém? Então o que é que nós temos que matar? O que é que nós temos que assassinar na cruz? O que é que nós temos que fazer para que isso seja morto? Vamos lá aos Efésios, capítulo 4, aos Efésios, capítulo 4, versos 25 a 32. E aí pega a gente aqui. Olha só. O que é aos Efésios 4, verso 25 diz? Preste bem atenção. Por isso, é um conselho do apóstolo dizendo para a igreja: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, nós somos igreja, então nós não podemos mentir mais, nós temos que falar a verdade. Irai-vos, às vezes dá uma vontade de ficar nervoso, mas não pequeis, porque a ira vem, né? Vocês pensam que eu não fico aqui meio irado quando passa a moto ali que me atrapalha a mensagem? 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu me acalmo, Senhor Jesus, me acalmo, né? Então, irai-vos, eu fico, às vezes a gente fica nervoso, mas não posso pecar, não posso. O que é que eu não posso pecar? É sair daqui e pegar um cabo de vassoura, motoqueiro, eu vou atirar em nome do Senhor dos Exércitos, né? Não posso, né? Vou contar mais uma historinha para só vocês ilustrar, mais uma historinha de 2 pastores também. O pastor chamou outro pastor para pregar na igreja, e esse pastor estava atrasado. E você sabe que quando atrasado olha, meu Deus, tudo acontece quando está atrasado. O pastor pegou a esposa, todo perfumado, cheirosinha, a esposa toda alinhadinha, toda arrumadinha, cabelo arrumado, salto alto e toda arrumada. Entra no carro, glória a Deus, botou um louvorzão e vamos embora. Passou na frente um motoqueiro, ele já ficou ali, né? Filho de Belial, você não é de Deus, filho do demônio. Eu falei, mas ele vai. A esposa só olhando, mas ele vai pregar, filho, calma, vai com calma. Não, ele vai, estamos atrasados, você me atrasou, e aí o pastor me chamou. Eu vou
pregar naquela igreja grande, bonita. E ele, calma, meu bem, você tenha calma. Aí na frente, no farol, quem passa um carro, passou no farol vermelho. Quando passou no farol vermelho, ele buzinou. Aí o motorista parou também. Ele parou e começaram a xingar um do outro de lá. Você está errado, não, você que está errado, você não prestou atenção no farol, você não... Aí um foi lá e abriu o porta-mala e pegou uma chave de roda, o outro também pegou a chave de roda, falou, eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, porque eu sou servo de Deus, e o outro também, eu vou também, eu sou servo de Deus. Aí começaram as esposas ficar tudo descabeladas, porque tinha que tirar um de lá e outro de cá. Nós estamos falando de pastores, homens de Deus. Aí puxa para lá e entra gente. As pessoas saíram do bar, saíram lá do comércio e foram, separa, deixa disso. Aí o rapaz já estava com uma gravata para lá, outro com sem paletó. Bom, enfim, voltaram tudo descabelado, arrumaram, se ajeitaram e foram. Aí já estava atrasado, ficou mais atrasado aí. Quando ele chegou, ele tinha a secretária que tinha convidado. Então ele falou, meu Deus, eu vou pregar numa igreja grande, não conheço o pastor, mas, meu Deus, é o que eu precisava, o pessoal tem visibilidade, que eu vou estar conhecendo uma igreja grande, e as pessoas vão me ver que eu estou pregando numa igreja grande. Então ele foi vaidoso, né? Todo vaidoso. Aí chegou lá na igreja, sentou, o diácono veio, seja bem-vindo, pastor, ele se ajeitando, se arrumando, sente aqui na primeira cadeira, sente aqui. E o pastor da igreja do outro lado, na ponta lá, mas estava cheia a igreja, né? E o grupo louvor cantando, e começou a cantar esse louvor usado amor, esse louvor muito bonito, irmão. Ele destrói as muralhas, cai a mentira, cai no... Esse louvor pega. E aí a igreja foi enchendo do Espírito Santo, e começaram sendo, a nave da igreja começou sendo tomada pelo Espírito Santo. Então aí se levanta e na hora de apresentar o pastor, quem vai apresentar? O pastor da igreja. E quando vai apresentar o pastor, aí o diácono, pode subir, pastor, que o senhor vai se encontrar com o pastor, e lá o pastor vai apresentar o senhor à igreja. Quando um olhou para o outro um olhou para o outro, e o grupo do outro está cantando, um de lá e outro de cá. Aí, sabe aquele, dou um passo, não dou um passo, e o outro. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar. Alguém do grupo do louvor sentiu a presença do Espírito Santo e foi lá, pegou no pastor e começou a falar em línguas. E veio a outra, veio lá falando, e nisso eles foram lá e se abraçaram e choravam, e ninguém entendia. E todo mundo já terminou o louvor, eles estão abraçando, chorando, eu te amo, me perdoa, eu te amo, me perdoa. Bom, aí o pastor falou, pastor, igreja, antes de começar vamos ter que contar uma história aqui. Aí contaram a história. Esse é o pastor que eu xinguei. Ele falou, eu xinguei ele também, me perdoa, pastor. Aí contaram a história do trânsito, né? Que um estava nervoso, estava atrasado, o pastor também estava atrasado, ele contou que estava atrasado, e por isso aconteceu isso daí. Então aí, irai-vos e não pequei, e não se põe o sol. Olha só o segredo, não se pôr o sol sobre a vossa ira. Antes de dormir, minha esposa, ou meu marido, ou filha, ou filho, me perdoa, eu estava nervoso, eu estava estressado do meu trabalho, mas Jesus não me ensinou isso assim, né? Não me ensinou isso assim. Eu estou contando isso, meus irmãos, porque essa madrugada o Senhor me mostrou eu nervoso. Eu estava nervoso. Eu falei para a Marlene, eu estava tão nervoso que ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, olha, eu sonhei que eu estava tão nervoso que eu mesmo falei, eu sou pastor da igreja, eu estava falando nervoso, eu estava brigando, e eu falava assim, e eu falava para mim mesmo, mas eu sou pastor, eu não posso fazer isso. Então eu entendi que o Senhor estava querendo que eu falasse isso para a igreja, que às vezes nós ficamos nervosos. Aí o que é que diz aqui? Um verso só, no verso 27. Não des lugar ao diabo. Porque quando nós damos lugar ao diabo, o desastre acontece. O desastre acontece, acaba, destrói família, destrói tudo, meus amados. Lá perto de casa, uma casa linda, grande, pomposa. Mas o pai brigou com a filha. Perdeu a razão por causa de bobeira, porque a filha chegou mais tarde, chegou 11 horas da noite. Perdeu a razão. Servo de Deus,
perdeu a razão. E ali saiu um assassinato, matando a própria filha. Então, queridos, acabou a casa. O pai para a cadeia, a filha para o caixão, e a mãe abandonou a casa. Lá perto de casa onde nós moramos. Então, não podemos dar lugar ao diabo. Se controlar, domínio, controle. O amor de Cristo me constrange. Não, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus. É o Espírito Santo falando. Eu não sou isso, eu não posso isso, eu não posso xingar, eu não posso ofender a outra pessoa. São coisas passageiras do mundo, né? Nós perdemos emprego, às vezes ficar sem o que comer, às vezes em casa, mas tem que dar glória a Deus, né? Teve um dia que não tinha nem o que comer em casa, as meninas eram pequenas, Marlene trabalhava e eu estava desempregado, e só tinha um pão duro. Irmãos, só tinha um pãozinho duro. A Kelly foi estudar e fiquei com a Késia, pequena. Eu falei: Késia, hoje eu não tenho coragem para agradecer a Deus. Hoje eu não tenho coragem. E comecei a chorar. Aí ela, pequenininha, fez a oração de criança. E aquela oração foi o melhor café das nossas vidas. Glória a Deus. Então, queridos, não podemos dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, verso 28, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca, verso 29, nenhuma palavra torpe, que é o palavrão, e sim única a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se você não tem o que dizer, meu irmão, não diga nada. Na hora da raiva, fique calado. Na hora da luta, se cale. Porque se não for algo que possa edificar, trazer bênção, trazer paz, como nós cantamos sobre a bênção, se não for isso, não fale nada. Amanhã Deus vai prover. Foi o que eu fiz, fiquei calado, não falei nada, me calei, deixei o Senhor falar, e Deus usou a boca da Késia, e ela falando em línguas, e nós ali falando em línguas na mesa, e nós orando, chorando, quando de repente chegou mais tarde a Marlene com as coisinhas de casa para comer, e nos trouxe calento, trouxe paz, e ali nós vimos a providência de Deus. Deus fiel. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a única que for boa para edificação. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Irmão, irmã, tem sobre nós um selo de salvação. Então não deixe que Satanás roube esse selo de salvação. Aquela família perdeu a salvação, aquilo que eu falei para vocês. O pai tinha um selo de salvação, mas pela raiva, pelo impulso, pelo momento, perdeu a salvação. Perdeu a família a salvação. Por causa de um momento, de uma palavra mal empregada, todos morreram. Todos morreram espiritualmente e fisicamente. Não saia nenhuma palavra torpe, e não entristeça o Espírito de Deus, no qual fosse selado. Agora verso 31. Longe de vós esteja toda amargura. Amargura traz câncer, traz doenças, traz muita coisa. Longe de vós a cólera. A cólera é aquela pessoa, ódio em cima de ódio, né? É uma panela de ódio. Odeia o vizinho, odeia o
o homem que vende Cândida, odeia o padeiro, odeia porque o padeiro fez o pão preto, odeia o padeiro porque queimou o pão, odeia o lixeiro, que o caminhão do lixo está fazendo barulho, eu odeio porque não deixa eu dormir, eu odeio. Então é cheio de cólera. É Deus fiel. A ira. Sempre está irado, nervoso, irado. Você vai falar bom dia para quê? Para que bom dia? Não dormi bem, estou com torcicolo, estou com não sei o quê. Bom dia para quê? Está sempre irado. Gritaria. Querido, lá em casa, nós temos um vizinho que só pela graça. A mulher grita a noite toda. Agora está a filha, aprendeu com a mãe, então grita a noite toda. Grita com o pai, grita com a mãe, grita com a criança, grita com o cachorro, grita com não sei quem, grita com a avó, grita com o vizinho. Aí o vizinho de lá fica incomodado e grita também. Cala a boca, você também cala a boca. Meu Deus, que gritaria. Blasfêmias. Blasfêmias. Falar algo que você não tem certeza. Convicção. E bem assim, todas as malícias, toda malícia, palavra, pensamento, olhar malicioso. Olhar malicioso. Antes sede uns para com os outros, benignos, bondade, amor. Dizer para o seu irmão, para a sua irmã, eu te amo. Te amo, minha irmã Neide. Eu amo a irmã Jo, a irmã Zê, Késia. Hoje mesmo eu abracei ele e falei, te amo, filho. Né? Amo Késia. Eu amo. O nosso neto estava com saudade dele, está aqui, o Miguel, né? Sábado passado ele deu uma declaração de amor para mim. E foi tão muito bonito. Né? Amo a minha esposa. Vamos fazer 41 anos de casado em outubro, né? Então, queridos, amar, ser compassivo, ou seja, esperar, ouvir, analisar e avaliar. Será que se eu falar isso vai ofender aquela pessoa, né? Então, e se ela está assim, e se eu estivesse nessa situação, eu não queria também ser ouvido, né? Então, ser compassivo. Perdoando-vos uns aos outros, é o ensinamento do Senhor Jesus, como também Deus em Cristo vos perdoou, né? Graças a Deus, o perdão, né? Às vezes fica 70 vezes 7, vou contar 70 vezes 7 e 490, é 490, é? 490, olha gente, olha o marido, você já me deixou 437, eu vou fazer as contas, olha, falta pouquinho, hein? Para chegar aqui, né? Então, queridos, o perdão não tem limite. O perdão é como se fosse ali um momento que você passa o bastão, aquela pessoa que está correndo na corrida, né? Aquelas corridas de Olimpíadas, né? E tem um bastão, né? Então você está correndo e vem, passa o bastão para o outro. Você está dizendo, eu te perdoo, vai em frente, continua, anda, porque eu estou atrás de você dando a cobertura. Isso é muito bonito, né? Dar-nos a cobertura ao nosso irmão. Então isso é a velha criatura versus a nova criatura, né? A velha natureza versus a nova natureza. Vamos fechar então no verso 16. Verso 16 diz o seguinte: assim que nós, aqui por diante, a partir de agora, ninguém conheçamos segundo a carne. Ou seja, daqui por diante, uma nova vida. Não conheço mais segundo a carne, ou seja, não conheço mais como eu era. Eu era um beberrão, estava sempre no bar xingando, eu estava nervoso, muito nervoso, né? Muito bravo, né? Chegava em casa, se a comida não estivesse pronta, já ia ficar bravo com a esposa, né? Não estava lavada a roupa. A partir de agora, aqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a vontade carnal. E se antes conhecemos Cristo segundo a vontade carnal, agora não conhecemos desse modo. Se antes conhecíamos as pessoas de uma forma, né? Daquela forma, quando estava
no mundo, hoje, a partir de hoje, como nós temos Cristo em nosso coração, nós não vamos agir daquela forma. Ou seja, xingando, maltratando a pessoa, mas sendo cordial com aquela pessoa. Verso 17, para nós finalizarmos: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Amém. Vamos fechar com Lucas 19. Vamos falar sobre a história de Zaqueu? Vamos fechar com o verso 17, assim que está escrito. No Lucas 19, nós temos uma história. A história de um homem judeu que trabalhava para o domínio que predominava Roma, ali naquela região, que dominava Israel, que governado ou por Roma, ou subjugado Roma, os governantes. Então, as pessoas que trabalhavam, sendo judeus ou não, estavam assalariados por Roma. E Zaqueu era um homem assalariado, era um judeu assalariado por Roma, e trabalhava para colher os impostos daquele bairro, daquela circunvizinhança, daquele local. Então estava ali ele, além de cobrar o imposto de cada morador, ele pegava também uma porcentagem que ganhava de Roma. Então ele tinha um salário e uma porcentagem se colhia bem. Além disso, ele tinha um jeitinho, chamado jeitinho brasileiro, né? Então, além de colher o imposto, ele pedia mais um pouquinho. Então as pessoas foram irando, ficando nervosas com Zaqueu. Imagine os filhos de Zaqueu indo para a escola, né? Seu pai é um ladrão, né? O judeu tem aquele costume de cuspir no chão quando não gosta daquela pessoa. Então, quem sabe eles cuspiam quando viam os filhos de Zaqueu, né? A mulher de Zaqueu, então, quando ia para o comércio, hein? Mulher de ladrão, seu marido roubou meu marido, cobrou impostos. E Zaqueu não estava nem aí, porque estava ganhando bem. Era um homem rico. Diz o texto que ele era um homem rico. Eu estou sintetizando para nós não lermos, apenas vocês acompanharem. Então, alguém disse que Jesus mudou a vida dele, e poderia mudar a vida dele. Alguém teve coragem para falar com Zaqueu: olha, está passando um homem aí que muda a história de muita gente, e olha, se você for lá, a tua vida vai mudar. Quem sabe Zaqueu se queixou da família, falou que a esposa estava triste com a atitude dele, os filhos estavam tristes com a atitude dele. Quem sabe, vamos fazer um cenário aqui, imaginar isso, né? Que eles estavam tristes com a posição do pai, tristes com a posição do marido. Então ele ouviu isso da esposa, ouviu dos filhos, e ele quis mudar de vida, e ele vai ao encontro de Jesus. Mas ele era de pequena estatura, e além de pequena estatura tinha dificuldade, era muita gente, ele não podia chegar. Ele teve uma brilhante ideia: vou subir num sicômoro ou numa figueira brava e vou ficar de cima para ver quem é esse homem que está mudando a história de muita gente. E Jesus passa debaixo daquela figueira e diz o nome dele sem ele se apresentar, porque Jesus é onisciente, então ele conhece a nossa vida. Ele diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje eu convém eu estar na tua casa e dormir na tua casa. Olha só, Jesus, olha só quando o amor de Cristo constrange. Jesus desejou estar na casa de um homem que era odiado por todos. Jesus queria fazer uma mudança através da sua presença, uma mudança na vida das pessoas, e ali mudou. Diz que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele já foi falando tudo, ele já se confessou, porque ele viu Jesus, e a presença de Jesus quando entra na nossa casa, nós não temos poder mais para relutar contra ele, confrontar com Jesus. Quem lutou contra Jesus, contra Deus e prevaleceu? Ninguém luta contra Deus e prevalece. Então, quando Jesus entrou no ambiente, na sua casa, a esposa está feliz, está preparando um belo jantar, os filhos estão felizes ouvindo a história de Jesus, discípulos dentro da casa de Zaqueu.
A multidão contra Zaqueu e contra Jesus agora, porque como pode, o mestre não sabe, não conhece que é um ladrão, está na casa dele. Mas Jesus estava com um propósito de mudar a vida daquela pessoa. E Jesus naquela casa não disse nada. Zaqueu, você roubou? Você está ganhando quanto? Quanto é o seu salário? Não disse nada. Só ficou contando histórias do ministério, falando das bênçãos de Deus. E o que acontece? Ele se levanta e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir conforme a lei judaica 4 vezes mais. Então o Senhor Jesus falou: hoje, olha só, menino, você vai fazer isso? Vou, Senhor Jesus. Então hoje entrou salvação nessa casa. Diz o texto que todo o ambiente ficou alegre e feliz. Queridos, quando Jesus entra na nossa casa, coração, na nossa mente, tudo que está em volta muda. A perturbação, a tristeza, enfermidade, luta, doença, problema, vai ter, mas você vai ter uma perspectiva diferente, você vai ter um olhar diferente. Quando você não tem Jesus, você só tem aquele foco no problema. Quando você tem Jesus, você vê o problema, mas você vê que tem solução vindo para você. É diferente. Porque quando você fala assim: a partir de hoje eu não vou ser mais essa vida, a partir de hoje eu vou morrer mesmo, eu quero morrer, eu quero me batizar, eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero viver com o Senhor Jesus, eu quero aprender da palavra do Senhor Jesus. Ah, é, menino? Ah, menina, você quer? Então eu vou entrar com a minha alegria sobre a sua vida. Aí então há uma mudança radical na nossa vida. Amém? Isso é quando nós queremos. Quando nós queremos. Eu, quando era garoto, eu via os garotos da minha idade, então eu achava que era bonito ser bandido. Eu achava que era bonito ser bandido. Então, meu pai ia para a igreja e eu não queria ir para a igreja. Eu não queria ir para a igreja. Então eu pegava, ficava nas fogueiras com os moleques e ia lá no guarda-roupa do meu pai. Ele tinha uma 32 e eu colocava aqui na cintura, ponhava uma jaqueta. O meu pai era motorista particular, tinha dado uma jaqueta de couro velha, rasgada, mas não tinha importância. De noite todo gato é pago. Então eu estava lá de jaqueta com 32 no bolso, aqui na cintura, conversando com os moleques. O Senhor Jesus falou: não, vai ter que mudar essa história. O Senhor me deu uma bendita e abençoada pneumonia. Aquele sereno, aquela serra, era muito serena. Naquela época o gelo da madrugada cobria os carros de gelo. Então eu tomei a noite a serração e fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, saí do forno da fame, eu trabalhava na fame. Quando eu saí do forno da fame para tomar o café no bar, ali eu desmaiei e fui parar no hospital e fiquei 5 dias tomando remédios, com pneumonia, 5 dias internado. De madrugada, na quarta-feira, os jovens da igreja estavam orando por mim, pela minha vida, para que me salvasse a minha vida. E na quarta-feira de madrugada entra um negão bonito. Ele entra no meu quarto e diz: e aí, garoto, tudo bem, lindão? Mas sempre é outro moço. Ele falou: hoje é eu que trouxe o remédio para você, 5 comprimidos, vamos tomar. E aí, garoto, tá gostando da vida boa? Essa vida velha, né? Essa vida velha. Você sabe para onde vai? Você está indo para a cova, meu. Você vai morrer. Você vai morrer. A não ser que você mude a sua vida. E eu só olhando. Quer mudar ou quer morrer? Aí eu falei: eu quero viver. Aí quer viver? Então, meu filho, seja novo em Cristo. Eu só vim dizer isso. A partir de hoje, se você quer viver, você vai ser curado. Mas pare de brincar com Deus. Amém, amém. Saiu.
2 horas da manhã chega a senhora, a enfermeira com os remédios. Eu falei, mas já tomei. Ele falou assim, quem? Um negão alto veio aqui e falou comigo. Não tem negão alto, que eu sou enfermeira de plantão. Eu falei, mas já tomei os comprimidos aqui. Eu tomei os comprimidos, 5 comprimidos tomei. Eu falei, meu Deus, o que você tomou? Tomei comprimido. Aí ficaram procurando no hospital, não acharam esse enfermeiro. A partir dali, eu tomei a minha decisão de ser servo do Senhor, Deus Altíssimo. Glória a Deus. Então, querido, querida, é coisa séria. O amor de Cristo nos constrange. E quando Ele empurra a gente, vai empurrando. Ele vai empurrando. Esse amor vai empurrando. Até numa posição que você fala, a partir daqui agora já não tem mais, o que eu vou fazer, Senhor? Meu filho, ou vida ou morte, o que você quer? Né? Aí você tem que escolher. Então, amados irmãos, essa é a palavra dessa noite. Que o amor de Cristo constrange a nossa vida toda hora. Quando nós pensarmos, ou falarmos, ou agirmos, pensarmos, será que o Senhor Jesus concorda com o que eu estou fazendo? Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus projetos, porque são projetos lindos que Deus sonhou para a sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Glória a Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Traz-nos para as sombras, destrói as mentiras pra me encontrar. aleluia. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Glória a Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Jesus. Aleluia. Curva as suas frontes. Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pelos louvores, por cada vida aqui presente, pela tua palavra. Somos gratos a ti. Concede-nos, ó Senhor, uma semana de paz e de bênção, amparados pela tua mão, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do amigo Espírito Santo continue conosco, hoje e sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, declare uma semana de vitória, uma semana abençoada. Glória a Deus, aleluia.